dona Josefa aqui. Trouxeram aqui, de forma que nós consigamos fazer com que nós tenhamos uma solução pacífica entre as partes, para que evite algo processo, para que evite um procedimento criminal. Nós criamos aqui um grupo de vocês e tentar entrar numa solução que gerou o desacordo ou o constrangimento alto entre vocês. Essa aqui é pra gente. Bom dia a todos. Eu sou Joana. Sou amigo também, sou da município. Estamos aqui para fazer essa conciliação, né? Conforme o colega já falou. Qual é o nosso objetivo aqui? Acredito. Eu gostaria de saber como é que o senhor Jordano, o senhor gostaria de ser chamado Jordano, tem algum sobrenome? Jordano. E o seu advogado é o doutor Pedro. O senhor gostaria de ser chamado de doutor Pedro? Não, Pedro mesmo. Só Pedro? Perfeito. A dona Josefa, a senhora gostaria de ser chamada pelo primeiro nome, pelo segundo nome? De Antônio. Antônio. Vamos Social. Perfeito. Doutora, a senhora advogada do Antônio, a senhora gostaria de ser chamada pelo seu primeiro nome? Daniele. Perfeito. Bom, em relação às dúvidas, Alguém tem alguma dúvida? Que vocês estão aqui? Ou não? sem dúvidas. Lembrando que o acordo que nós fizermos aqui, ele poderá ser homologado mediante o juiz e um procedimento em relação às partes da Daniele e do seu Pedro, os honorários advocatícios previamente combinados com as suas partes, eles também poderão ser homologados de acordo com o que nós finalizarmos aqui. Bom, Para começarmos, né? Quem foi que deu início ao procedimento? Eu, você. Senhor Antônio, pode chamar de senhor Antônio? Pode ser. Senhor Antônio, o senhor iniciou o procedimento e por questões de temporalidade, nós vamos iniciar com o senhor Antônio porque ele iniciou o procedimento e aí nós vamos dar oportunidade para que todos se manifestem, para que todos falem, para que a gente consiga entrar num consenso aqui. Pode ser para vocês, seu Pedro e seu Jordano? Maravilha. Pode ser, doutora, não me perdoe, Daniele? Seu Antônio, pode falar o que é atrás aqui? Eu fiz esse registro na polícia, busquei essa ajuda da polícia, porque a minha mãe, ela tem 85 anos, ela não tem laudo ainda, mas ela provavelmente está com problemas de memória, talvez Alzheimer, não sei, ela não está passando por exames ainda. E antes dela perder essa lucidez, ela passou uma procuração para o meu sobrinho, para que ele administrasse todas as finanças da vida dela. Então, atualmente ele que é o responsável, pagar as contas da casa, comprar as necessidades
necessidades materiais da minha mãe e etc. Só que, da última vez que eu fui visitá-la, eu percebi que eu fui ver a fatura do cartão de crédito que está no nome dela e verifiquei que nos últimos 5 meses o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito veio em média ali de R$50 mil por mês, sendo que eu sei que a aposentadoria da minha mãe é de 20 mil. Então, eu tenho certeza absoluta que ele está fazendo esses gastos excessivos, está subtraindo o patrimônio da minha mãe, tanto que o registro é acredito que tenha sido de furto, não tem direito, dessas questões legais, jurídicas, mas acho que foi de furto. E a minha pretensão aqui é que resolva esse conflito, porque essa procuração não pode mais ficar na mão dele, ele não pode mais administrar as finanças da minha mãe, porque ela não tem mais uma capacidade mental adequada para isso, e ele também, por sua vez, ele não tem responsabilidade para lidar com a administração da finança dela. E casando toda essa situação, eu imagino que ele esteja lapidando, subtraindo a opinião da minha mãe. Isso é injusto, porque ela precisa de dinheiro para o tratamento de saúde dela, que é caríssimo. Perfeito, senhor Antônio. O senhor reside com a sua mãe? Eu não resido, eu resido perto e ele reside sozinho, meu sobrinho reside sozinho com a minha mãe. E a mãe dele se mudou para São Paulo e não sei se nem se tem mais contato. São quantos filhos? Somos só eu e a mãe dele, mas a mãe dele a gente não tem mais contato. Então, como ele reside com a sua mãe, provavelmente ele seja mais próximo e cuide dela em determinados aspectos. Eu não acredito que ele não tem cuidado, não. Porque da última vez que eu fui visitar, a casa estava bastante suja, não tinha comida na geladeira. E ele acha que é o contrário, que ele presta toda assistência, mas não é o que eu percebi. Não é o que eu percebi, eu vi as faturas, eu vi esse gasto excessivo. E aí a minha mãe não está tendo a capacidade de externar bem o que está acontecendo ali. Mas eu tenho lucidez, eu reparei que ele não está conseguindo administrar o dinheiro da minha mãe. E ela está sofrendo em razão disso. Pode estar passando fome, pode, enfim. E aí ele passa o final de semana em festa, que eu vejo no Instagram dele. Festa, flutuante, passeio de lancha. Então, eu acredito que ele está perdendo toda a aposentadoria dela e gastando só benefício dele. Senhor Antônio, o senhor tem filhos? Não, Sem filhos. Casado, solteiro? não tem. Quer acrescentar algo mais? Basicamente isso. Eu queria saber de vocês como vocês podem me ajudar para tentar ajustar, solucionar esse conflito, porque não tem conversa com ele. Primeiro que ele não para em casa, ele é agressivo, Então, não é o bom de que diálogo. hoje traz constrangimento seria os gastos do cartão de crédito maior do orçamento dela. Isso, maior que a qualidade de vida, cara. Ela não está tendo uma qualidade de vida proporcional à aposentadoria dela. Entendi. Perfeito. Bom, seu Jordano, seu Pedro, vou fazer agora, dar oportunidade para o seu Jordano ver como ele convive com a dona, o nome da sua mãe? Ieda. Dona Ieda. Parece que o senhor reside com a dona Ieda, mora com ela. Eu gostaria de entender como é essa relação, há quanto tempo o senhor está com ela, se o senhor compra utensílios do lar, se o senhor contribui para algum tratamento de saúde dela, se ela faz algum tratamento de saúde, se tem enfermeiro, se não tem, se tem cuidador, se não tem. Eu gostaria de entender essa relação. O senhor poderia explicar para a gente, senhor? Basta olhar para a cara da velha. Ela vive feliz, ela está muito feliz. Né? Comprei um carro para ajudar ela, levar ela para tratamento médico, e aí a gente acaba tendo que usar para um pouco de dinheiro para dar essa comodidade para ela. E eu levo ela para passear, eu levo ela para festa, né? Essas festas que ela diz aí, flutuantes. Mentira, isso é mentira. Tá mentira. Só um minutinho. Seu Jordano, só um momento, por gentileza. Puxar pro sardinha.
que teve que ouvir mentiras na minha frente. Como está no momento dele, eu gostaria de pedir um momento de gentileza e a sua paciência para que ele fale, uma vez que a senhora já teve a oportunidade. Gostaria de dar oportunidade para ele, para a gente ter um momento de igualdade entre todos. Muito obrigado. E aí, assim, todas as despesas que vão tendo diariamente ali, inclusive o dia que ela disse que chegou lá e não tinha comida, coisa do tipo, não tinha, mas era o dia justamente que a gente acaba tendo que fazer rancho. E as despesas todas, e os custos são justamente por isso que todos esses gastos aí. Né? Mas a gente vai ajustando ali no dia a dia para alinhar essas contas aí, que infelizmente no momento está com um pouco de dificuldade financeira. Entendo. Senhor Rodando, o senhor trabalha? Não, por enquanto estou desempregado, estou só nessa situação aí, ajudando a minha avó por enquanto, porque não tenho tempo para trabalhar, eu tenho que ajudar a minha avó nesse momento aí. Você tem filhos? Não, não estou sem filho ainda. Solteiro, casado? Solteiro. Entendi. Bom, então a justificativa desses gastos em acesso seria justamente em benefício da sua avó, porque o senhor está com ela, então cuida dela, então tem uma justificativa plausível de medicações, Diversão dela. um auxílio mais próximo. Comprei uma televisão de 100 polegadas, tudo aí para ela ficar bem no ambiente. E essa informação o seu Antônio tinha, vocês conversam, falando sobre a temática, como o senhor gasta esse dinheiro, as necessidades dela, vocês costumam conversar Com a minha avó? com o seu Antônio? Seu Antônio? Não se conversa não, porque é muito difícil eu conviver em diálogo com ela, com ele. É difícil. E o senhor quer acrescentar alguma coisa? Eu amo minha avó e eu vou continuar cuidando da minha avó, como sempre cuidei. Quer continuar cuidando da Sim. avó? Entendi. Perfeito, entendi. Pois não, doutor Pedro? Foi repassando um pouco assim, quem tem vontade da avó, né, para ele, para administrar os bens, Certo. devido os filhos têm desinteresse de cuidar da mãe, Certo. então por esse motivo, ele sendo neto, convive com a avó desde a infância, né, a avó gosta dele, passou o coração para ele para administrar, para ele ter uma confiança no neto. Entendo. Entendi. Bom, eu entendi a questão, nós entendemos a questão, e eu acredito que há um interesse e sentimentos mútuos. Pois não, São Antônio? Inclusive eu trouxe comigo, eu consegui entregar a casa da minha mãe as últimas 5 famílias. Se eu apresentar para os senhores, vocês vão perceber que tem gastos de R$2.000 em boate da cidade, 2.000, 3.000, em flutuantes, em coisas que eu sei que a minha mãe, eu posso provar que a minha mãe não sofreu. Então, assim, está havendo essa injustiça, digo, maus tratos em relação a caso, e eu queria que isso fosse solucionado, que ele não administrasse mais essas finanças e tal, porque se eu apresentar a fatura aqui para os senhores, vocês vão perceber que eu vou conseguir demonstrar que eu estou falando a verdade. Compreendo. Eu percebo que existe, nós percebemos que existe um interesse de conflito. Você entende que a sua mãe está não sofrendo dos gastos, ele está se beneficiando com isso. No entanto, eu penso que você tem uma preocupação muito grande com a sua mãe, e você quer o melhor para ela. E o seu Jordano, o senhor Jordano, ele reside com a sua mãe. Ele tem uma procuração legal e ele contribui para o bem-estar dela de acordo com o que ela apresenta. Ela apresenta sinais de maus tratos, ela faz um tratamento Ela alega, passa divertido, leva ela para sair muitas vezes, proporciona ali o bem-estar no dia a dia, levar ela no médico, nas coisas, até quando vou fazer compras, eu vou levar ela, ela está junto, não convence para ela ficar bem. Ela está fazendo, está ocupada no dia a dia dela. Pensamos que são algumas pessoas preocupadas com o bem-estar da sua mãe, da sua avó, e eu acredito que nós podemos unir essas situações com benefício comum.
Seu Antônio, o senhor gostaria de participar mais da vida da sua mãe, frequentando a casa em que o senhor Jordano está com ela? Eu visito ela todos os finais de semana. E durante a semana não dá, porque a correria, o trabalho, eu não consigo. E eu fui percebendo nos últimos. Antigamente até que ele cuidava bem, mas nos últimos 10 meses, digamos assim, no último ano, eu comecei a perceber que ela estava sendo tratada com descaso. Eu não sei se ele está com algum problema pessoal, eu já andei ouvindo alguns comentários por aí que ele tem experimentado algumas coisas ilícitas, enfim, mas eu não consigo conversar com ele, por isso que eu procurei a ajuda de vocês e eu acho que ele está afrontando assim, a toda a vida da minha mãe. Certo. Hoje, então, tivemos uma oportunidade de estarmos aqui. Então, nós estamos num ambiente em que tudo que é dito aqui existe um sigilo. O que for dito aqui não será levado em consideração, a não ser que haja um crime de menor potencial ofensivo ou um delito ou um outro tipo de crime, em que nós temos que reportar de acordo com a interpretação das partes. No entanto, o que é dito aqui deixa bem claro para os advogados que é um ambiente em que há um sigilo e que vocês poderiam falar algo para nós conversarmos, em que somente com acordo seria homologado. Então, essa oportunidade de falar é muito importante. Em relação aos questionamentos dela, seu Jordano, o senhor poderia contribuir de uma forma mais clara em relação à prestação de contas em relação a isso? Porque hoje o que eu percebo que prejudica nela é a ausência da clareza, a transparência nisso. Poderíamos encontrar uma solução, uma forma de que essas despesas fossem justificadas, médicas, alimentação, passeios, de forma que ela possa também, de repente, se for o caso, eu já vou lhe dar a oportunidade de participar dessas despesas? É possível a gente apresentar o controle de taxas. Por outro lado, ela poderia ser um pouco mais basta parar de chamar de falar que estou furtando, cometendo um crime. Isso me ofende, eu não quero que isso aconteça mais. Assim, ele vive com a avó, né? Há muito tempo. Não me dava os filhos. Ela precisou ir ao médico, ao supermercado, né? Da própria diversão, a igreja, quem me acompanha, a igreja. Perfeito. Percebo. Então, a gente, devido a tem uma renda mensal razoável, né? A pessoa somente agora questiona os cuidados do meu bem para com a avó, não seria um interesse para cuidar disso. Compreendo. Como o seu cliente está apresentando uma boa fé, manifestação de entrar em consenso com o seu Antônio, nós possamos deixar de forma clara esses gastos, eu acredito que o seu Antônio possa, de repente, dependendo de vocês, assistir com o auxílio da sua advogada, participar mais desse. Eu gostaria de saber qual é o real interesse da outra parte com essa situação. Pessoalmente agora, ela procurou, né, uma delegacia, aprovou meu cliente, né, e na própria audiência cita fatos, né, negativos para com o cliente, sem poder comprovar. A gente tem total interesse em resolver essa situação aqui. Mas, pelo que eu estou vendo, outra parte não, porque só uma coisa. Vamos lembrá-los que aqui existe a oportunidade de uma mediação desse conflito e de que você saiu daqui com uma solução harmônica para todos. Então, posso dar a oportunidade para a doutora? Existe uma população que dá plenos poderes que foi assinada há aproximadamente 20 anos atrás. Na época,
ela tinha uma condição física, psicológica, totalmente diferente de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se hoje ela tem condições de decidir que ela quer que o neto dela continue gerindo o patrimônio dela. Se ela não tiver condições mais psicológicas, que seja revisto essa situação. A senhora, como seu cliente, daria alguma sugestão de solução no caso? Sim, que fosse agendado um médico para que fizesse uma bateria de exames a fim de detectar, já que a minha cliente suspeita do Alzheimer, pelas conversas, porque sim, a minha cliente convive com a mãe dela. Lógico que não diariamente, todo mundo entende essa situação, todo mundo trabalha, com exceção dele, né? Todo mundo trabalha, sabe como funciona a vida, mas ela existe sim esse acompanhamento com a mãe dela. E assim, várias vezes ela já tentou conversar, mas a gente chega a deduzir que é conveniente para ele que não venha a público que realmente ela tem um problema de Alzheimer e para ele continuar administrando tudo fica muito cômodo, né? Então, em resumo, você gostaria que fosse feita uma análise médica com a pessoa virtual. Por consultas, tudo direitinho. Eu penso. Se ele me desse essa oportunidade de conduzir minha mãe para ir em consultas, para fazer exames, para realmente diagnosticar ou não a presença de Alzheimer, eu já ficaria bem satisfeito. Porque aí depois disso aí a gente pensa. Eu penso que o Jordano não se colocaria em condições, até mesmo porque a idade avançada, se o Jordano, ela precisa realmente de alguns requisitos específicos. Uma senhora de 85 anos, realmente, ela precisa de um cuidado especial. Acredito que não seria um impedimento para ela fazer uma avaliação médica para ver o quadro de saúde dela atualmente. Teria algum impedimento do senhor? Fazer qualquer tipo de avaliação, acompanhamento médico da minha avó, é porque eu sempre faço, então eu faço, levo ela sem problema. Perfeito. Nesse primeiro momento, nós estamos tentando identificar a problemática que foi feita aqui, e eu percebo já uma boa vontade do Sr. Jordano para o Sr. Antônio, e nós vamos continuar nesse momento, caso haja necessidade, continuar em uma outra audiência para tratar de assuntos específicos, como poderíamos acolher da melhor forma a dona Ieda, porque eu percebo que a senhora está aqui mora mais demais e ele está lá pelo mesmo motivo. Eu penso que nós podemos unir esses sentimentos de forma com que a dona Ieda tenha maior qualidade de vida. Eu acho que esse é o objetivo de vocês. A qualidade de vida da dona Ieda, você vai ficar satisfeito porque mesmo estando distante durante a semana, vai saber que ela está sendo bem cuidada, porque já temos um laudo médico, né, que vai sair um tratamento, caso seja necessário. E aí a gente pode verificar essas questões dos gastos, que eu acredito, como o senhor disse, não teria impedimento nenhum de compartilhar isso. Mas, só um minutinho que o doutor pediu Eu acho assim, já no próprio cliente já falou, eu estou falando, eu matei novamente, que ele se coloca à disposição, ele não tem conceito com outra parte, mas eu acho que o mediador está conduzindo essa parte mais forte, favorecendo mais do outro lado, porque ele está dando indícios que tem que ser feito isso, aquilo, aquilo, entendeu? Então, tipo assim, estamos aqui para entrar e negociar, tentar resolver esse conflito, né? Meu cliente está à disposição, sempre tratou da avó, convive com ela. Se hoje ele não está trabalhando, empregado, pelo fato dos filhos, né? Não que ele tenha essa responsabilidade de cuidar da mãe, né? E ele não pediu para ser procuradora da avó, certo? Ela, de livre e espontânea vontade, escolheu ele como procurador, que é administrador dos seus bens. Porque ele se preocupou com ela. Então, entendeu? Eu tenho uma proposta. Eu já ficaria um pouco mais satisfeita se o meu sobrinho autorizasse a participar acompanhar a minha mãe nas consultas, nos exames, né? Porque uma vez eu conversei com ele disse que não, se fosse precisar de alguma coisa, que ele sabe como fazer, que ele
se ele me autorizar a acompanhar nos exames, nas consultas, eu já me dou por satisfeita. E o segundo ponto é se ele também, nos próximos 3 meses, se ele poderia me apresentar o extrato do cartão de crédito dela, da conta bancária dela e da dele. Antes de tocar no assunto que o senhor falou, eu quero só lembrar aqui ao seu Pedro que os mediadores eles não têm parte. Nós não somos ligados a nenhuma das partes. Nós estamos desconhecendo hoje. Nós não temos pretensão nenhuma de entender a um lado ou ao outro. Talvez houve um equívoco no seu julgamento, uma vez que a própria parte sugeriu uma solução. E essa solução foi acordada por ele. Então nós não estamos reduzindo a nenhuma das partes. Ele mesmo disse que estaria de acordo, mas eu acredito que consigamos resolver isso durante essa conversa, e isso está corretíssimo de tocar nesse assunto, porque o nosso objetivo aqui não é beneficiar um lado ou o outro. Nós pensamos que os dois lados podem sair ganhando. Não há um lado vencedor ou um lado perdedor. Podemos frear esse desentendimento porque nós pensamos que existe apenas uma falta de comunicação. Essa comunicação nós estamos tendo hoje. Nós estamos colocando aqui de uma forma que a dona Ieda seja a principal beneficiada. Só que posso ou não? Como eu estou me sentindo, para a galera entender, estou sentindo que eu estou perdendo. Ela falou em um momento, foi ofensiva, eu falei da ofensa, pedi que não tivesse mais isso, em contrapartida eu ofereceria que ela tivesse acesso às documentações. Não chegou nesse ponto. Bem lembrado. Aí não foi atendido esse ponto meu, só tocou um ponto que ela receberia a documentação. Pediu uma coisa, eu não fiquei essa. Eu não tive nada Por isso mesmo, fiquei com essa sensação. Fiquei com essa sensação que não foi atendido meu pedido do lado de cá. está sendo conduzido de uma forma tendenciada. Porque o meu cliente, desde o início, colocou à disposição. Porque sendo neto, sendo sobrinho, a quem cuida da avó há muito tempo, pelo descaso dos filhos, né? E agora, o filho aparece do nada, querendo cobrar responsabilidades, né? Com custos, com despesas médicas e outras coisas mais, sem ter esse direito. Só para deixar claro a temporalidade da nossa, a cronologia do nosso encontro de hoje, quando o senhor Antônio falou isso, ele falou antes de concordar e ceder essas informações. Então, só para deixar claro mais uma vez que, mediante isso, eu penso que o senhor Antônio já mudou de ponto de vista e até está demonstrando aqui um desejo maior de participar mais da vida da mãe, que foi o que o senhor disse que não teria problema algum. Então, mais uma vez, não há tendências a nenhuma das partes, favorável ao senhor, favorável a ele. Mas que fique claro que ela disse antes do senhor concordar, então já estamos num novo posicionamento aqui. Mas o ponto inicial foi que ela acusou meu cliente de furto, de apropriação indébita, né? Gasto, a subtração da renda da avó para gastos pessoais. Então já está mudando totalmente o rumo da discussão que está sendo feita. Foi feita a pergunta para mim se eu aceitaria apresentar a documentação. Certo. Eu pedi que ela parasse de dar ofensas. No momento que eu perguntado a ela se ela pararia com as ofensas. Ficou só eu sabendo uma situação. Perfeito. Lembrando aqui que todo o nosso que foi dito aqui pode ser homologado pelo juiz. Então, o seu desejo, o desejo dela. Queria ouvir ela dizer isso, para ver se ela vai parar, se ela vai parar com essas ofensas. Compreendo, perfeito. Quando ela pode ter. Perfeito. Nada Ela vai mais, atender o meu ponto? nada mais justo do que viver em paz e harmonia, não é, seu Jordano? É isso que eu estou querendo. Se eu não posso dar a palavra para ela, para ele. Porra, não, seu Antônio. Seu Antônio, é importante viver em paz e harmonia. Eu gostaria de dar essa Eu oportunidade. me comprometo, sim,
não mais ofendê-lo, mas desde que ele também concorde com as minhas propostas, minhas sugestões, de acompanhar minha mãe nos exames e nas consultas, e também de me apresentar as documentações financeiras dele e dela nos próximos 3 meses. Se ele fizer isso, para mim tudo bem. Perfeito. Eu acredito que não há impedimento, né? Se o senhor já está disposto aqui a contribuir, colaborar. Aprendendo isso, eu estou de acordo. Esse acordo dos nobres medianos, ele será homologado mediante o juiz. Agradeço a presença dos advogados que participaram de sua importância vocês estarem aqui para garantir os direitos dos seus clientes e, mediante a homologação, continuaremos então aí a prática do exercício do que aqui foi dito. Porque o importante aqui, nós percebemos, é apenas o bem-estar da dona Ieda. O senhor tem alguma dúvida? Não, não aprendendo. Vamos só recapitular aí um assunto acordado. Né? Acompanhamento médico por parte da TIM, Perfeito. certo? Comprovante das despesas mensais, certo? Contrapartida, ela tem que passar respectivamente ao cliente a partir do que for assinado na mediação que hoje no acordo. Fato que foi concordado pelo senhor Antônio e a sua advogada, correto? Sendo assim, meus medianos, acredito que está tudo certo. Agradeço a presença de todos, espero que vocês vivam em paz e harmonia. A dona Ieda viva com qualidade de vida. Obrigado a todos. A gente não monta estrutura. A gente vai